Alô, a nossa aula hoje é de português. É uma continuidade da aula anterior, quando nós estudamos o assunto fonologia, que ela está dividida em letras e fonemas. As letras, como vimos, muito simples, a identificação, e os fonemas são os sons emitidos pela nossa voz. E hoje nós vamos ver a classificação dos fonemas. Eles se classificam em três partes: vogais, consoantes e semivogais. As vogais, tecnicamente, elas são vibrações que deixam uma passagem livre para a corrente de ar, evidentemente pela nossa boca. Funcionam sempre como a base da sílaba. Por exemplo, olha lá, maçã. Ela é a base, né? Ela é a que mais é acentuada dentro da sílaba. Olha, quando eu falo olha lá, falei o A, ela deu passagem livre da corrente de ar pela boca. Lá, maçã, até mesmo com o tio sobressai a vogal. Mesma coisa, pé, olha lá, pé, lê. Falamos sim, emitimos o fonema L, mas, olha lá, sobressai o E vogal. Mesma coisa são todas essas palavras. Olha lá, vou, sobressaiu, deu passagem do ar pela boca, o vou, vó, embora com acento agudo ali. Urubu, olha quantas vezes a passagem ficou livre pelo ar que sai pela boca. E assim são os casos desses exemplos: maçã, pele, quente, xixi, sim, vovó, som, urubu, rum. Isso acontece em todas as palavras. As vogais, elas dão uma passagem livre de ar pela boca, saindo pela boca. Na nossa língua portuguesa, existem 12 fonemas e apenas 5 letras vogais. Então, são 12 os fonemas. E as vogais, por isso que elas emitem essa passagem livre de ar pela boca. Elas são só 5, então elas sobressaem mesmo. As 5 vogais é o A, E, I, O, U. E as consoantes são outras 12. As consoantes, elas, enquanto que as vogais, elas dão uma passagem de ar livre pela boca, as consoantes são como ruídos. Elas encontram algum obstáculo pela corrente de ar. Enquanto que a vogal, ela tem uma passagem livre de ar, as consoantes já é o contrário. Elas têm algum obstáculo, algum enrosco, né, do ar pela corrente. Olha para você ver. Quando eu falo a palavra luva, olha lá, a gente fala a consoante L, mas ela é pouco mais enroscada, ela encontra um pouco mais de dificuldade, de obstáculo. Lá, luva, parece que ela enrosca, né? Parece que ela tem um obstáculo. Olha lá, rato, olha lá,
Já a vogal, ela dá uma passagem livre de ar, né? E já a consoante não. No caso, giló, olha lá, o gi, parece que enroscou, olha lá, o gi. Quem dominou aí, que deu uma passagem livre de ar pela boca, foi a vogal i, né? Dúvida, olha, até no falar olha lá, sobressaiu pela passagem livre, já o D como consoante, o V como consoante e o D novamente, eles têm um certo obstáculo que não dão a passagem livre que sai pela boca. Apto, olha, esse P mudo aqui, né? É um enrosco, olha lá, apto, olha lá. Quer dizer, falou o P consoante, falou o T consoante, mas o O que sobressaiu no caso das vogais, que tem esta passagem da corrente de ar totalmente livre. Vocês estão vendo aqui. Agora, outra classificação dos fonemas são as semivogais. As semivogais são somente o I e o U, quando elas ficam pertinho ou juntas, né, de uma vogal. Para com ela vai formar uma sílaba. Então, é somente semivogais, é o I e o U. Então, aqui tem um exemplo. Vamos lá rodar para a gente ver o exemplo. Aqui nós temos o exemplo. Olha, é o I e o U que funcionam como semivogais, porque elas ficam juntas com uma vogal. Então, ela torna-se quase que uma semivogal. Uma metade, vamos dizer isso, mas não é bem metade. Ah lá, quando eu digo a palavra, por exemplo, coisa, né? Ah lá, nós temos aqui o, né? I como uma semivogal. O O é uma vogal e o I uma semivogal. E vai continuando, olha, tábua, né? O U é uma semivogal, porque elas ficam juntas com uma consoante aqui. É o mesmo caso de lousa nela também. Somente em alguns casos que as semivogais, elas podem ser apresentadas, representadas pela letra E e pela letra O. Em alguns casos, é o exemplo de róseo, né? Aqui sim, olha lá, ela está junta de uma vogal, o E, né? Mas que é uma semivogal. O caso de nódoa, né? Olha para você ver que interessante. Aqui é o O que representa. Mas aqui são casos raros que aparecem, mas existem muitas palavras dentro desse contexto. Então, é o exemplo da semivogal representada por e o O, caso de róseo, de nódoa, de pão, mas a predominância das semivogais é o I e o U. Então, o mais importante que vocês notaram é que a classificação dos fonemas é mais para o nosso conhecimento como que é a passagem do ar ao pronunciar as sílabas, ou seja, as letras. Então, elas têm passagem livres, no caso, quando são vogais. E quando são consoantes, elas têm um obstáculo.
Então, aí que vem essa classificação de vogais, consoantes. E nesse intermediário são as semivogais, que estão baseadas no I e no U, e no I e no U. E em raríssimas casos, né, em alguns casos, em alguns que é o E e o O. Mas fiquemos com semivogais memorizado de que é o I e o U como base, aquelas que se juntam às vogais, como também o E e o O, como vocês estão vendo nos exemplos aqui. Então, voltando para terminar a nossa aula, de que a classificação dos fonemas são vogais, passagem livre do ar pela boca. Consoantes, quando tem um obstáculo dessa passagem de ar pela boca. E semivogais é o intermediário, porque elas se juntam, né? O I e o U, somente aqui no caso, se juntam a uma vogal. Espero que você tenha entendido e até a nossa próxima aula. Até mais!